Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola, aqui no Facebook, pela página do Bate-Bola e também pelo YouTube. Tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Hoje, 20 de janeiro, sexta-feira, véspera de muito futebol profissional, os campeonatos regionais, aliás, estaduais. Vamos falar de campeonato, aliás, de futebol amador, do Cruzeiro do Barro Preto, da Copa Regional da Lagoa do Serrote, das transmissões da TV FP, vamos falar do torneio de pênalti do amigo Gelson e também, claro, de muito futebol profissional, futebol europeu. Vamos falar do Campeonato Mundial que está se aproximando, de 1º a 11 de fevereiro, Campeonato Mundial de Clubes, onde o Flamengo vai muito forte para essa competição que terá a presença também do Real Madrid, e a gente vai falar muito também da Supercopa do Brasil, a primeira disputa de taça no futebol brasileiro, envolvendo o Flamengo e o Palmeiras. Esse jogo já é sábado, dia 28, a gente vai falar dessa disputa entre os dois principais clubes do futebol brasileiro dos últimos anos. Palmeiras e Flamengo vêm monopolizando os títulos, tanto é que as últimas 4 Libertadores foram ganhas ou por Palmeiras ou por Flamengo. Vamos falar também, lógico, da Copinha. A Copinha, fase final da Copinha. A gente vai falar das oitavas de finais, né? As oitavas de finais que começaram na segunda-feira, mas já teve as quartas de finais e já está decidida a semifinal. Os cearenses que passaram para a fase final também já foram eliminados. Então, o nosso canal, aliás, o nosso programa acontece às segundas e às sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Então, vamos trazer o destaque e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para os campeonatos estaduais, com destaque para o Paulista e para o Carioca. É sim, Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. A gente vai falar muito desses dois campeonatos, onde teve algumas surpresas, principalmente no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, foram muitas surpresas no Campeonato Paulista. Mas agora, na segunda rodada, no meio de semana, a gente teve tropeço de alguns times, de alguns grandes times candidatos ao título, vacilando, ou seja, perdendo pontos para times intermediários. Tá certo? E o nosso programa, como eu falei, ele é muita informação e pouca enrolação. A gente já vai começar com as manchetes, aquelas manchetes que foram tema nas mesas redondas no Senado Nacional. A gente vai falar a partir de agora. A gente pede também os nossos amigos, né, que curta a página do Bate-Bola. Sempre a gente fazia o programa no nosso perfil do Facebook, mas agora a gente está fazendo pela página Bate-Bola. A gente pede que os nossos amigos curtam a nossa página e também compartilhem o nosso programa. No início do programa, mandar um abraço em Sobral para o Fabinho, torcedor do Ceará Esporte Clube e também torcedor do Santos. E na Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Cristiano Carneiro, que é torcedor do Vozão e também é torcedor do Corinthians. Um abraço para o Cristiano. Amanhã estaremos na Lagoa do Serrote, na transmissão do jogo do PSV. Já a gente vai falar dessa competição da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Daniel Alves é detido na Espanha após depoimento em caso de assédio sexual. O Daniel Alves, aí no final da carreira, entrando em confusão, ou seja, e o pior, essa notícia, ele foi detido, né? E no final da tarde, a Justiça da Espanha pediu a prisão preventiva do Daniel Alves. Daniel Alves foi grande lateral, multicampeão, por onde passou, é um dos caras que ganhou mais títulos na carreira. O mais vitorioso. Aliás, o mais vitorioso, né? E acaba a carreira, ele está finalizando a carreira, se envolveu nesse caso de assédio sexual, e lá na Espanha as coisas não são como aqui no Brasil. As coisas lá, a justiça é muito severa e corre sérios riscos, Daniel Alves,
de ir para a prisão sem direito à fiança. Gilberto é anunciado pelo Cruzeiro após rescisão com Al-Wazir, tá certo? Então, o Gilberto saindo. Bom jogador, Juan. Lembra do Gilberto? Gilberto jogou Santa Cruz, jogou Vasco da Gama, jogou São Paulo. O Gilberto está de volta ao futebol brasileiro. Em jogo de apagões, Santos bate Fortaleza no fim e vai às semis da Copinha. Rafael Veiga marca golaço e Palmeiras vence a primeira no Paulistão. É sim, golaço, né? Golaço do Rafael Veiga. O Vasco sofre com Audax e amarga segundo empate em 2 jogos no Campeonato Carioca. O Vasco que ainda não conseguiu vencer no Campeonato Carioca. Técnico do Bahia destrincha a temporada pesada e espera mais reforços aí, o esquadrão, o time do Bahia, que está forte esse ano, né? Tem o Grupo City, Juan, está injetando dinheiro no Bahia. O Bahia está muito forte e com certeza vai fazer bons jogos, vai formar um grande elenco para Série A do futebol brasileiro. O Newcastle do Brasil. É sim. Só que do Grupo City. É do Grupo City, né? Aliás, o Campeonato Brasileiro esse ano, que já vai sair a tabela, a promessa é de grandes times, né? Porque a gente já tem o Flamengo e o Palmeiras, que são os times mais ricos do Brasil, formam grandes times. Tem o Corinthians, né, que também forma um bom time. E tem aí o Vasco, que tem muito dinheiro agora, a 777, certamente vai fazer um grande time. O Botafogo é o segundo ano na primeira divisão. Tentando se achar. E tem o Cruzeiro, né? A volta do Cruzeiro, a volta do Grêmio, né? O Luizito Soares no Grêmio. Ou seja, vai ser um campeonato excepcional, tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa do Brasil e, lógico, a Libertadores da América, onde todos os times brasileiros estão com um time fortíssimo. Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação de Patrick em São Paulo. Bom jogador esse Patrick, eu gosto do Patrick. São Paulo se supera com 1 a menos e vira no fim sobre a Ferroviária. Assisti esse jogo do São Paulo ontem. O São Paulo perdeu um jogador, mas acabou se superando e venceu a Ferrinha, o São Paulo, que vence a primeira, né? Após um empate, foi vaiado no primeiro jogo, venceu o primeiro jogo na temporada. Vitor Roque faz 2 e Brasil vence o Peru em 12 minutos na estreia do Sul-Americano. Está rolando o Sul-Americano, grandes jogadores. Aliás, é o futuro do futebol brasileiro e o Vitor Roque fez esses 2 gols no início do jogo e o Brasil acabou vencendo o Peru. Aliás, o Brasil gosta de vencer o Peru em todas as competições, né, Juan? América Mineiro passa com propriedade pelo Ituano e está na semifinal da Copinha. O América está muito forte, o Ameriquinha rumo ao título, né? Só que pega o Santos, a gente vai ver o que vai acontecer na semifinal. Já a gente fala de Copinha. Botafogo vence Volta Redonda e se reabilita do Campeonato Carioca. O Botafogo é outro time que não tinha vencido, né? Tinha começado mal o Campeonato Carioca e ontem acabou vencendo. Lembrando que Botafogo e Vasco estão utilizando time misto, né, Juan? Time misto, tanto o Botafogo como o Vasco da Gama. Olímpia Estudiantes procura rival para a inauguração do estádio do Galo. O Galo Mineiro está fazendo o estádio e está procurando times para fazer. Eu acho que o Galo podendo levar o Flamengo, né? O Galo tem uma rivalidade com o Flamengo, podendo levar o Flamengo para inaugurar. É bom porque batiza logo, né, Juan? O Galo Mineiro, certamente ele não vai levar Flamengo, não vai levar Palmeiras, não leva Corinthians, ele quer trazer um time de fora do país para inauguração do seu estádio. 100 vezes Terans, né? O Terans está completando 100 jogos, esse bom jogador do Atlético Paranaense. Real Madrid consegue remontada e garante vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Real Madrid que pegou uma sapecada do Barcelona no final de semana pela Copa do Rei e acabou na Supercopa da Espanha, né? E acabou o Real Madrid ontem quase estava perdendo o jogo, mas teve essa remontada e passou para a próxima fase, para as quartas de final dessa Copa. O Juve sai do sufoco contra o Monza e se garante nas quartas de final da Copa da Itália. O Monza que já venceu a Juve e agora está vem dando muito trabalho para o time. O Monza, Juan,
o Monza, o Albeci Ripardo, que está entrando agora, um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, ele que é Relações Públicas da Copa Regional da Lagoa do Serrote, e já a gente vai falar da Copa Regional da Lagoa do Serrote. O Albeci sempre manda os resultados, manda tudo da competição para a gente. O Albeci sabe de que eu estou falando. Esse Monza, Juan, o dono desse time é o Berlusconi. O Berlusconi é um dirigente muito forte lá na Itália, que foi campeoníssimo pelo Milan, e agora ele saiu do Milan e ele é o dono desse Monza. Então, esse Monza é que talvez futuramente seja uma grande força lá do futebol O Monza da Itália. Que estreia na primeira divisão esse ano e tenta se manter para sonhar mais tarde. Sim, com certeza, Juan. Esse Monza é um bom time. Aliás, tem esse dirigente que é muito forte. Tem o Pablo Mari também. O Monza, esse dirigente é o Silvio Berlusconi, mais ou menos assim. Quem acompanha o futebol há mais tempo sabe do que eu estou falando. É um grande dirigente, esse cara. Aliás, o Pato namorou a filha dele, que isso não tem nada a ver, né? Mas só para mostrar que ele era dirigente do Milan, e o Pato, quando jogou no Milan, namorava a filha do Berlusconi. O Berlusconi teve uma briga muito forte com o pessoal lá do Milan e formou esse Monza. Bom time, aliás, comprou o Monza, né? Comprou o Monza. Então, aqui a gente abraça e dá uma boa noite para todos os nossos amigos que curtem o nosso programa, o nosso bate-bola. O bate-bola que acontece segunda e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79, do canal UBC de futebol. O Juanzinho City sai atrás, mas vira e vence o Tottenham com 2 gols de Mahrez. Esse jogo, rapaz, eu tive a oportunidade de assistir esse jogo. No finalzinho do primeiro tempo, o Tottenham foi 2-0, e no final do jogo foi 4-2 para o City. O City voltou com tudo no segundo tempo e acabou virando esse jogo para cima do Tottenham. Juanzinho? América Mineiro e Caminhar Seco, com destaque da Copinha e empresta atacante. Sim, esse time, né, que o Atlético, o América Mineiro sempre caía de divisão e vai para o 3º ano seguido na Série A, e a promessa é de formar um bom time esse ano, a equipe do América Mineiro. O América Mineiro que tem aliás, eles estão fazendo os bons dirigentes, estão formando bons times agora. Rafinha faz gol e dá assistência em goleada, que coloca o Barça nas quartas de final da Copa do Rei. Cristiano Ronaldo faz 2, mas perde para o PSG com gols de Messi e Mbappé. Sim, esse jogo amistoso, né, Juan? Manchester City é o clube que teve maior receita na temporada 21 e 22. Sim, o Alberto está falando aqui, um jogo épico, né? E realmente foi um jogaço ontem na Premier League. A Premier League, Juan, que sempre proporciona bons jogos, né? Mandar um abraço e uma boa noite para a Leila e para o Cícero aqui no Barro Preto, curtindo o bate-bola, e também para a Camille em Sobral, a Leila, que é torcedora do Vozão. Bayern contrata goleiro suíço Jan Sommer para substituir Neuer. Esse Sommer, que foi adversário do Brasil na Copa, pegou muita bola. Pegou, com certeza. É bom jogador esse goleiro, bom goleiro, né? Carrasco pode ir para o Barcelona ao final da temporada por menos de 20 milhões de euros. O Carrasco é jogador do Atlético de Madrid. E ele pode ir no final da temporada ir para o Barcelona. Investigação de assédio do presidente da Federação Francesa segue paralisada. Lá está parado, mas o Daniel Alves não pode dizer a mesma coisa, que o negócio está pegando para o Daniel Alves lá na Espanha. Não é isso, Juan? É isso. Um jogador, Juan, da MLS morre após acidente de barco. Você sabia dessa? Um jogador que joga na MSL, a primeira divisão do futebol dos Estados Unidos, foi fazer um passeio de barco e acabou morrendo de acidente. Ex-dirigentes da Conmebol receberam 32 milhões de suborno, diz testemunho. Ou seja, é igual aquela música, se gritar e pegar ladrão, não fica meu irmão. Ou seja, na Conmebol é cheio, na Conmebol, na CBF, que não falta são ladrões, muitos ladrões. Palmeiras aplica goleada de mão cheia e avança para a semifinal da Copinha, ou seja, acabou com o sonho do Florestinha, né, João? O Palmeiras
O Floresta que vinha muito bem, a gente torcendo para o Floresta ir mais adiante, mas pegou o Palmeiras que é candidato a mais uma vez ganhar a Copinha, e pegou uma mãozada, 5-0, deixou o Florestinha. Mas o Floresta volta, né? Volta com a cabeça erguida, que fez uma campanha que muitos times grandes que saíram, que foram para São Paulo para disputar o título e voltaram na primeira fase ou na segunda, e o Floresta foi até as oitavas de final, ou seja, ficou entre os 8 melhores times da Copa São Paulo. Exatamente, foi as quartas de final e ficou entre os 8 melhores times da maior competição de base do futebol brasileiro. Mais uma vez aqui, mandar um abraço e um boa noite para todos os nossos amigos que curtem a página do Bate-Bola. Agora o nosso programa, ele acontece pela página do Bate-Bola e não mais pelo nosso perfil, Juan. Guarani engole o Santos e pula para a liderança da sua chave no Campeonato Paulista. É sim, esse jogo, rapaz, o Guarani foi muito superior à equipe do Santos, né? O Santos que havia vencido, né, Juan? Na primeira rodada venceu 2-1, no finalzinho venceu a equipe do Mirassol, mas sucumbiu diante do forte Guarani, né? O Guarani acabou vencendo esse jogo, tá certo? Agora a gente vai falar de futebol amador, começando pelo Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro do Barro Preto está sem competições, Juan. Sem competições, a gente falando para alguns dirigentes do Cruzeiro, o Cruzeiro vai deixar baixar a poeira e depois vai marcar amistosos, se preparando para as próximas competições. Aqui quero mandar um abraço para os dirigentes do Cruzeiro do Barro Preto, com o Padre Elvis e o Dedé, para o Levi, treinador do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que infelizmente saiu da Copa Alves Ferreira e agora se prepara para fazer amistosos visando as competições, talvez depois do inverno, né? Depois do inverno, que tem alguma competição que o Cruzeiro vai participar. Então a gente abraça todos os dirigentes e toda a torcida do Cruzeirão do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa. Hoje teve treino, como foi o treino, não foi bom? É bom. Teve gols? Placar? Teve 5-2. 5-2? Você estava no time que ganhou ou no time que perdeu? Valendo a coquinha. Ganharam a coquinha? Ganhamos, só que 7 eu não vou poder ir. Tá na hora do programa, né? Então a Copa deixa para a próxima. O Juan, falando de futebol amador, vamos falar da Copa Regional da Lagoa do Serrote, onde a gente vai ter os 2 jogos que marcam, aliás, para decidir os semifinalistas, porque já tem 2 semifinalistas no primeiro quadro. A gente já tem o Real Madrid do Pedregal e também o Santana. E amanhã, nesse final de semana, a gente vai conhecer os outros 2. Amanhã, também conhecido como sábado, dia 21, tem o PSV da Lagoa do Serrote contra o Cearazinho do Riacho Verde. Então, esse jogo vai apontar mais um semifinalista dessa competição. E a gente vai ter também, Juan, esse jogo do PSV, o segundo quadro do PSV saiu. O segundo quadro do PSV saiu, vai jogar o Real Madrid das Pedras de Fogo, vai jogar contra o São Paulo do Parapuí. Então, na preliminar amanhã, São Paulo do Parapuí contra Real Madrid das Pedras de Fogo. E no jogo principal, o time da casa é o time do PSV. Aqui eu quero mandar um abraço para o Pedim, para o Daniel, para o Cristiano, toda a galera aí do PSV da Lagoa do Serrote. Amanhã, Juan, a gente vai fazer a transmissão. A TV FP fará a transmissão desse jogo nas nossas redes sociais, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, né? A gente vai transmitir nas nossas redes sociais, PSV da Lagoa do Serrote e o Cearazinho do Riacho Verde. A gente faz também o jogo preliminar do Real Madrid das Pedras de Fogo contra o São Paulo, e depois a gente faz o jogo de fundo, que é justamente o time da casa, o time do presidente Daniel e do Pedim. A gente abraça toda a galera boa lá da Lagoa do Serrote, que certamente amanhã vai dar muita gente na Lagoa, porque o campeonato essa Copa dá muita gente. E quando é o time da casa, então, vai dar, com certeza, lotação lá na Arena Ferreirão. No domingo a gente vai conhecer o 4º semifinalista. Vão jogar São Paulo de São Bento, CRB de Pistola, grande jogo de bola.
E na categoria aspirante, Juan, vai ter Barras de Ingá e o São Paulo Sapó. Ou seja, próximo domingo a gente vai ficar conhecendo os 4 times semifinalistas do segundo quadro e também dos principais. O Cristiano aí que está elogiando, né? O Cristiano está elogiando o Juanzinho aqui, que é torcedor do Ceará e torcedor do Mengão, né, Juan? O Juan bota quente, Cristiano. O Juan. Diga, Juan. Pode falar. Ok. É sim. Então, a TV FP fará a transmissão, Juan, nesse final de semana, amanhã na Lagoa do Serrote, a partir das 14 horas, estaremos na Lagoa para levar todas as emoções de São Paulo, do Parapuí contra a equipe do Real Madrid das Pedras de Fogo e no jogo principal, a equipe do PSV da Lagoa do Serrote contra a equipe do Cearazinho do Riacho Verde. Já domingo, a TV FP fará 2 transmissões. Estará a partir das 8 horas, lá no Mulugu, para transmitir o torneio de pênalti do meu amigo Gelson Nascimento. Aliás, o Gelson vai fazer o sorteio hoje. Quem se inscreveu no torneio de pênalti lá do Gelson Nascimento, ele fará o sorteio logo mais. E à tarde, a partir das 15 horas, a TV FP estará em Santa Rita, onde vai transmitir o jogo Amigos da Bola entre o time da Santa Rita City, contra a Portuguesa da Águas Belas. Certamente será um grande jogo. Amigos da Bola, que tem um grupo de Santana. E o grupo de Santana já teve 2 jogos, onde a Portuguesa da Águas Belas venceu um time do Massapê por 1-0, e o Palmeiras do Bom Jardim venceu a equipe da Santa Rita também pelo placar de 1-0. E amanhã tem jogo na Santa Rita, da Santa Rita recebendo a Portuguesa, e lá no Massapê, o time do Massapê recebe a equipe do Palmeiras de Santana. O Juan, futebol amador é isso, tá certo? As notinhas que a gente tem, o nosso programa, a gente sempre foca mais no futebol profissional e fala apenas aqui do Cruzeirão da Massa, do Cruzeiro do Barro Preto e das competições que o Cruzeiro participa. A gente fala também aquelas competições que o amigo Alberci Ripardo manda para a gente. O Alberci que está falando aqui que muita gente do Barro Preto comparece os jogos na Lagoa do Serrote. Certamente amanhã não será diferente, né? O Cruzeiro do Barro Preto não tem jogo e amanhã aliás, tem muitos jogadores daqui, Juan, que jogam na Lagoa do Serrote. O Abdias, o Ariel, quem mais? Tem outros, né? Acho que o Natan, a galera toda joga lá. O Leandro jogam lá pelo PSV da Lagoa do Serrote. E amanhã vai ser um jogão de bola e nós estaremos lá para acompanhar. Não é isso, Rosinho? Então, futebol amador passado a limpo. Agora vamos falar de futebol brasileiro. Futebol brasileiro, a gente vai começar falando do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que teve rodada nesse meio de semana, e o Juan vai relatar todos os jogos do Campeonato Carioca, a segunda rodada da Taça Guanabara. Audax 1, Vasco 1, Volta Redonda 1, Botafogo 2, Portuguesinha 1, Boa Vista 0, Madureira 0, Flamengo 0, Bangu 1, Resende 0, Fluminense 1, Nova Iguaçu 0. O Juan, mandar um abraço para o meu amigo Raimundo Jacome Pereira. Raimundo Jacome, ele está aqui mandando boa noite para nós, para todos os esportistas do futebol amador de Santana e de toda a região. O meu amigo Raimundo Jacome, sempre que pode, curte o bate-bola, e a gente abraça os nossos amigos que acompanham a nossa programação. O Juan, a Taça Guanabara, a terceira rodada já começa amanhã. Amanhã tem o Mengão em campo e o Juan vai falar todos os jogos da terceira rodada da Taça Guanabara. Flamengo, Nova Iguaçu, Portuguesinha e Bangu, Resende, Boa Vista, Volta Redonda e Audax, Madureira e Fluminense. Sim, alguém pode ter sentido falta do Vasco e do Botafogo nessa terceira rodada. É porque o Vasco e o Botafogo teria o encontro deles nessa rodada, só que tanto o Vasco como o Botafogo estão jogando com time misto, e a federação acabou adiando esse jogo para quando o Botafogo e o Vasco começarem a jogar com o time titular, aí sim vai ter esse grande clássico. A CBF, não, a Federação
no Rio de Janeiro não quis esvaziar, né? Porque se fosse um clássico com 2 times mistos, certamente ficava esvaziado. É tipo um sub-20, né? Exatamente. Uma copinha. Não ia ter nenhuma. Lógico que o torcedor não quer perder, né? Mas não tem aquela emoção como os 2 times profissionais, né, Juan? Então, tanto o Vasco como o Botafogo. O Vasco está fazendo discussão, né? Fez discussão, está nos Estados Unidos, inclusive perdeu para o jogo para a equipe do River Plate. E o Botafogo também está treinando. Perdeu, não. Foi destroçado. Sim, foi 3-0, né? 3-0. Aliás, o pessoal fizeram algumas piadas aí, mas deixa as piadas para os outros, né? Aqui no nosso programa, de respeito, a gente tem muitos amigos que torcem Vasco da Gama, então a gente vai manter o nível, né, Juan? E o Palmeiras não conta, não, aquela piada que você fez. Não, eu também tenho muitos torcedores do Palmeiras que acompanham o bate-bola e a gente não pode fazer piada, porque a piada é bom para quem faz, né? Quem sofre a piada às vezes não dá valor. A gente abraça todos os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e também lá no YouTube, né? Depois do programa, a gente sempre coloca o nosso programa no YouTube. O YouTube, eu cheguei ao limite. Eu cheguei a 110 inscritos lá no YouTube e não aumenta mais de jeito nenhum. Você só tem 110 amigos no YouTube. Aliás, inscritos, né? As pessoas, eu cheguei ao meu limite, o meu máximo. E aqui a gente pede que as pessoas curtam a página do bate-bola. A página do bate-bola, que o Facebook agora a gente está sempre fazendo na página do bate-bola e não mais no nosso perfil. Ainda, Rua Futebol Brasileiro, vamos falar do Paulistão, onde teve a primeira vitória do Palmeiras, a primeira vitória do Corinthians, também do São Paulo, ou seja, uma rodada dos grandes. O Juan vai falar todos os jogos da segunda rodada do Paulistão. Botafogo de Ribeirão 0, Palmeiras 1, Ferroviária 1, São Paulo 2, Guarani 2, Santos 0, Ituano 1, Portuguesa 1, Corinthians 3, Água Santa 0, São Bernardo 1, Bragantino 1, Mirassol 0, Internacional 1, Internacional de Limeira, São Bento 2, Santo André 1. Sim, esses foram, né, Juan, os jogos da segunda rodada do Paulistão. O Paulistão, que tem terceira rodada, e tem clássico, terceira rodada com clássico, e o Juan vai falar todos os jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista. Água Santa e São Bento, Portuguesa e Bragantino, primeiro confronto de Série A da Portuguesa, Guarani e Ituano, Internacional de Limeira e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, São Bernardo e Santos, Botafogo de Ribeirão e Mirassol, Ferroviário e Santo André. Sim, então essa é a terceira rodada do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista que é dividido em 4 grupos, né, Juan? O Campeonato Paulista é dividido em 4 grupos e, como eu falei, nessa rodada teve a vitória dos principais times, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, que acabaram vencendo os seus jogos. Ô, Juan, o Campeonato Cearense, ele teve a segunda rodada deu início com o jogo do Fortaleza e o Caucaia, e o Fortaleza venceu 1-0, né? Aliás, a primeira rodada, que a gente já falou no último programa, onde o Ceará tinha goleado 5-0 o Guarani de Juazeiro, né? E o Fortaleza também tinha ganho. E essa rodada finalizou na segunda-feira, 4-0 do Ferroviário em cima do Barbalha. O Barbalha é o time que joga o Eduardo, né? O Eduardo, nosso amigo Eduardo, joga no Barbalha. E essa segunda rodada ela é meio desmembrada, ela acontece os jogos, como eu falei, o Fortaleza já venceu o Caucaia 1-0, e a segunda rodada tem 4 jogos, um no dia 21, 24, 25 e dia 26. Ou seja, tem jogo todo dia, Juan. Iguatu e Guarani, Ceará e Pacajus, Barbalha e Maracanã, Ferroviária e Atlético Cearense. Assim, vamos botar aqui na página do Facebook, só para me compartilhar. O seu Campeonato Cearense, né, que tem, agora, depois dessa rodada, o Fortaleza na liderança da competição, né, Juan? O Fortaleza é o líder. O campeonato, aliás, o Ceará e o Fortaleza, Juan, nessa rodada, aliás, neste final de semana, eles começam a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, tanto para Ceará
como para o Fortaleza. Falar em Copa do Nordeste, o Juan vai relatar todos os jogos da primeira rodada. Lembrando que a Copa do Nordeste tem o Grupo A, o Esporte Clube do Recife, o Vitória, o CRB, o Fortaleza, o Sampaio Corrêa, o Ferroviário, Atlético de Alagoinhas da Bahia e o Fluminense do Piauí. Lembrando que o Vitória e o Ferroviário, eles vieram da fase preliminar. No grupo B tem o Ceará Sporting Clube, Cearazinho de Açúcar, tem o Náutico, o Bahia, o ABC, o Santa Cruz, o Campinense, o CSA e o Sergipe. E o Sergipe, o Juan vai falar os jogos da primeira rodada do campeonato do Nordeste, onde tem o Ceará estreando, Juan. O Ceará estreia fora de casa e o Fortaleza estreia dentro de casa. O Juan vai falar todos os jogos. Primeira rodada. Fluminense e CSA, Fortaleza e Campinense, Vitória e Santa Cruz, Sport e ABC, Atlético de Alagoinhas e Náutico, CRB e Sergipe, Ferroviário e Ceará e Sampaio Corrêa e Bahia. Quando eu falei que o Ceará estreia fora de casa, é porque o mando é do Ferroviário, né? Mas o jogo é no PV, né? A Arena Castelão está com problema e esse jogo é no estádio Presidente Vargas, o PV de todos nós, como dizia o Tom Barros, né? O Tom Barros fala o PV de todos nós, todos os cearenses gostam, né, do PV. Copa do Nordeste, que tem a transmissão, Juan, dos canais novos que entraram aí, a gente vai acompanhar, principalmente os jogos do time cearense, principalmente os jogos do Vozão. Nesse final de semana também, Juan, começa o Campeonato Mineiro e o Gaúcho. O Campeonato Mineiro, onde tem os principais jogos, o Juan vai falar os principais jogos do Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro e Caldense, Patrocinense e Cruzeiro, Pouso Alegre e América Mineiro. É o Cruzeirão, né? O Cruzeiro lá que estreia fora de casa. E só o Atlético, né? Só o Atlético dos times que estão na primeira. Só o Atlético que estreia em casa. O Juan, o Campeonato Gaúcho, a gente teve, né, a Recopa Gaúcha, onde o Grêmio venceu, o São Luís venceu fácil, né, 4-1, 3 gols do Luizito Soares. Luiz Soares fez a festa, muitos gols, e foi uma festa, né? 3 gols. O Soares, Juan, que disse que ele tem bônus, ele ganha 2 milhões no Grêmio, e tem bônus para caso ele atinja um determinado número de gols. Só que esses gols não valem os gols da Recopa e nem no campeonato. Só valem em Grenais, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Quer dizer que, de certa forma, conta em todas as competições, só que se for contra o internacional. Só se for com o internacional, exatamente. No outra competição não vale, né? Se fizer gol amanhã, não vale. Tem que ser só. Aliás, no Campeonato Gaúcho, só se for nos Grenais, o Grêmio que estreia fora de casa, Juan. Caxias e Grêmio, Internacional e Juventude são os principais jogos. São os principais jogos, né? Os principais jogos lá. A Copinha, Juan, que teve as oitavas de finais, né? A gente já conhecia os times semifinalistas. O Internacional, ele saiu para o Ituano nos pênaltis, Juan. Foi 2-2, saiu nos pênaltis. O Fortaleza, ele ganhou do Ibrachina de 1-0, isso foi as oitavas. O América Mineiro 1-0 no Bragantino, o Santos 1-0 no Água Santa, passou o Palmeiras 4-0 no Mirassol. Aliás, esse jogo também o Palmeiras decidiu no primeiro tempo. Gostou tudo no primeiro tempo. O Sport Clube do Recife 2-1 no Cruzeiro. O Florestinha, rapaz, ganhou de 0-0, ganhou nos pênaltis do Atlético Paranaense. E o Goiás 4-1 no Novo Horizontino. Esses foram os jogos, Juan. Esses foram os jogos das oitavas de final. E o Juan vai falar todos os jogos das quartas de finais, onde infelizmente, o Florestinha acabou sendo eliminado. A gente estava confiante que o Florestinha fosse mais adiante, mas acabou saindo para o Palmeiras. Né? O Palmeiras, a gente lamenta o Floresta ter saído, mas saiu para um grande time, saiu para o grande Palmeiras. O João vai falar todos os jogos das quartas de finais. Santos 2, Fortaleza 1, América 3, Ituano 0, Palmeiras 5, Floresta 0, Sport 0, Goiás 1. Eu que estava botando fé no Sport, acabou que não deu muito certo.
Deu não. O Sport acabou saindo, né? E como ficaram as semifinais, Juan? Santos e América, Palmeiras e Goiás. Esses times, Juan, eles se enfrentam. O jogo do Palmeiras já é amanhã. Amanhã, 21 horas, Palmeiras e Goiás. E no dia 22 tem o América com o Santos. Lembrando que os dois times que vencerem fazem a final. A final, Juan, vai ser no dia 25, dia do aniversário de São Paulo. Até parece que o som tá bom, né, Juan? Pelo menos isso, né? Juanzinho, agora vamos falar da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, esse jogo será dia 25, aliás, dia 28, também conhecido como o outro sábado, da manhã, 8 dias, 4h30 da tarde, lá no Mané Garrincha, em Brasília, entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, grande final, vai ser, com certeza, um grande jogo, como eu falei no início, os dois times que, nos últimos anos, são os times que estão sempre chegando nas principais competições, tanto é que as últimas 4 Libertadores foram vencidas ou por Palmeiras ou por Flamengo. O Flamengo venceu 19 e 22 e o Palmeiras venceu 20 e 21, ou seja, esses dois times estão muito fortes e vão se enfrentar, né? Aliás, o jogo, o mando de campo é do Palmeiras. O Palmeiras é campeão brasileiro e o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Vai ser um grande jogo. Com certeza, o Albeci Ripardo aqui que está falando que tá bom, acredito ser o nosso áudio, né? O nosso áudio que acho que deu uma ajeitada, deu uma melhorada. Estou com medo de não deu, mas graças a Deus está dando para a gente levar. Então, dia 28, 4h30 da tarde, a grande final, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Albert está lembrando aqui que a final da Copinha pode ser igual ao do ano passado, justamente. No ano passado foi Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceu, né? E tudo indica, né? Se der a lógica, certamente vai dar essa grande final dos dois rivais lá de São Paulo. Tá certo, Lanzinho? Vamos falar agora de futebol alemão. De futebol europeu. Futebol europeu, a gente vai falar sobre, começando o futebol europeu, pela Bundesliga. A Bundesliga que tem o Bayern na liderança e o Freiburg na vice-liderança. Está pro Freiburg, que não tem tradição nenhuma no futebol alemão. É sim. O Juan, sim, diga. É o áudio, o Albert está lendo o áudio. Ainda bem, Albert, ainda bem que o áudio está bom, porque a gente estava preocupado, né? Já teve hoje o Leipzig com o Bayern, foi 1-1 esse jogo. O Juan vai falar os principais jogos que acontecem amanhã. União Berlim e Hoffenheim, Frankfurt e Schalke, Wolfsburg e Freiburg, Dortmund e Augsburg, Mönchengladbach e Leverkusen. Esses são os principais jogos, né, Juan, da Bundesliga. Falar do futebol europeu, a gente tem também a La Liga, onde tem o Barcelona na liderança, com 41 pontos, o Real Madrid tem 38, e tem a 18ª rodada de La Liga neste final de semana, onde o Real Madrid joga fora de casa. O João vai falar os principais jogos. Mais uma vez, mandar um abraço para o Fabinho, em Sobral, para a Samara, e também para a Eloá, aqui no Barro Preto, para a Leila e para o Cícero. Vallecano e Real Sociedad, Espanhol e Betis, Atlético de Madrid, Valladolid, Sevilla e Cádiz, Villarreal e Girona, Barcelona e Getafe, Atlético Bilbao e Real Madrid. É sim, irmão. Então a gente agradece os nossos amigos que curtem a página do Bate-Bola, e quem quiser compartilhar, né, para que mais pessoas possam acompanhar o Bate-Bola, a gente agradece. A Liga Portuguesa, onde tem o Benfica, os encarnados, com 41 pontos, 37 para a equipe do Braga, que é o vice-líder, né, Juan? Lá é mudando direto, só não muda o líder, mas quem fica ali na zona, na segunda colocação, é igual ao Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Era só mudando o vice, mas ninguém chegava próximo do Palmeiras, ninguém lutou pelo título com o Palmeiras. Então, a 17ª rodada do Campeonato Português, o Juan vai falar os principais jogos, os jogos de Porto, de Benfica. Aliás, o Sport ainda está em campo, né? Sporting e Vizela, Ferreira e Braga, Santa Clara e Benfica, Vitória e Porto. Esses são os principais jogos do Campeonato Português. Nós estamos
no bate-bola, que acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook, pela página do Bate-Bola. Vamos falar de Série A Team. Está chegando no finalzinho do nosso programa. Vamos falar de Série A Team, onde tem o Napoli, Juan. O Napoli é o líder com 40. Será que vai acontecer, Juan? O Napoli voltar a ser campeão lá na Itália 89, e o Arsenal ser campeão na Inglaterra? Será? 89 para cá são quantos anos? É sim, já passaram alguns, né, Juan? Então, 33, 34. o Napoli tem 47 pontos, 9 pontos à frente do vice-colocado, que é o Milan, com apenas 38 pontos. Aliás, metade do campeonato. 19ª rodada, e o Juan vai falar todos os jogos da bota. Salernitana em Nápoles. Salernitana que vem de um doloroso 8 com o Oxô. Nossa Senhora. E foi o nosso Oxô, né? O nosso Oxô lá que pegou 8. Nosso Oxô não, o Oxô do México. Fiorentina e Torino. Spezia e Roma, Juventus e Atalanta, Inter e Empoli. É sim, Juan. É sim. Os nossos amigos que curtem o nosso programa, Juan, como eu falei, agora é pela página do Bate-Bola. Às vezes as pessoas procuram no meu perfil e não estão encontrando o programa, tá certo? Não, é na página do Bate-Bola. Vamos falar agora da Premier League, é o melhor campeonato de clubes do mundo. É a Premier League, onde envolve mais dinheiro, né? Tem bons times. Aliás, os times que lutam pelo rebaixamento na Premier League, eles são mais ricos do que muitos times que disputam os campeonatos pelo mundo. Mandar um abraço, Juan. Mandar um abraço em São Paulo, pro corintiano. Brincadeira, pro grande palmeirense Ademir Pelarinho. Um abraço para ele. O Ademir está em São Paulo, curtindo bate-bola. Na torcida do Santo André na Copinha. Um abraço, Ademir, que estava muito empolgado no jogo do Santo André, rapaz. O homem estava narrando, gritando gol. Um abraço para o Ademir, para a Conceição, fazendo falta aqui no Barro Preto. Nossos amigos, a gente sempre conversava, fazendo falta, mas certamente estão lá resolvendo as coisas deles em São Paulo. O lugar dele, onde eles moram, é em São Paulo. A gente um abraço aí para o Ademir e também a Conceição. E ele sempre que pode vai ao estádio. Quem pode é outra coisa. Eu também, se eu pudesse, eu ia ao estádio, porque não tem uma coisa melhor para a gente que gosta de futebol acompanhar o jogo em loco, né? E o Ademir é um grande torcedor do Palmeiras e também, né, ele visita muitos estádios, visitou a Fonte Nova, Mineirão, nessa volta dele do Ceará para São Paulo. Então aqui a gente abraça o nosso amigo Ademir Pelarinha. Cadê a caneca do bate-bola, rapaz? Você não perdeu nessa sua viagem, não, perdeu? Então o Juan vai falar agora de Premier League, onde tem o Arsenal na liderança, 5 pontos à frente do Manchester City, com um jogo a menos, Juan. É a primeira vez que eu vejo um queridinho na foto da tabela. Vamos, Juan. Liverpool e Chelsea, Bournemouth e Nottingham, Leicester e Brighton, Southampton e Aston Villa, West Ham e Everton, Crystal Palace e Newcastle, Leeds e Brentford, Manchester City e Wolverhampton, o Arsenal e o Manchester United jogaço. Sim, o Ademir que levou a lembrancinha do bate-bola, mas eu disse assim, rapaz, no meio da bagagem, quando o homem vai perder, vai esquecer, mas vamos estar dizendo que está lá, está em casa. Um abraço aí do meu amigo Ademir Pelarim, rapaz. Ele deve ter tomado conhecimento que o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, saiu da competição lá do meu lado, infelizmente está fora. O Ademir, rapaz, que no outro sábado, Ademir, se prepare que tem Flamengo e Palmeiras, primeira decisão de taça esse ano, vai ser um grande jogo do meu Mengão, do nosso Mengão, contra o seu Palmeiras. Rosinho? Tá bom por hoje, Juan? Tá bom. Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje. Muita gente. A gente abraça, Juan. Deixa eu abraçar aqui o Ian. O Ian, meu afilhado Ian, tá curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, do Albeci Riparto. Então, galera boa que curte o nosso programa. O Fabinho, né? O Fabinho de Sobral, mais uma vez, um abraço para ele. E hoje a gente vai finalizar, lembrando, Juan, que tem também... Não, medo não. A Aremi está perguntando aqui se a gente está com medo. Com medo não. Quem torce Flamengo não tem medo, rapaz. Torce Flamengo é outro nível, é outro patamar, né, Juan? Tá até no hino, né? É sim. A gente, aqui o bate-bola, Juan,
A gente volta na próxima segunda-feira com todas as informações, tudo que mais interessante acontecer nesse final de semana, a gente vai relatar no programa de segunda-feira. Lembrando, Juan, que no dia 1º de fevereiro, dia 1º a 11 de fevereiro, tem o Mundial de Clubes, onde o Flamengo vai estrear dia 7, né, Juan? Qual é o adversário? O Flamengo estreia ou contra o Al Hilal ou contra o Willian. Exatamente. E o Real Madrid pode estrear, aliás, estreia dia 8 contra ou o Seattle Sanders, ou o Al Ahly, ou o Auckland City, mais dificilmente. Exatamente. Ou seja, o Flamengo joga dia 7, numa terça-feira, e o Real Madrid dia 8, uma quarta-feira. Se os dois vencerem, se enfrentam no sábado, dia 11, na finalíssima. Se algum perder, também joga sábado, dia 11, só que na disputa do terceiro lugar. Então, a gente, mais uma vez, um abraço para o Ademir, para a Conceição e para todos os nossos amigos que curtiram o bate-bola. Vamos hoje homenagear a torcida do Bahia, né? Mas não tem nenhum torcedor do Bahia, mas hoje no nosso programa a gente sempre finaliza o hino, aliás, o programa com o hino, e hoje a gente vai finalizar com o hino do Bahia. O Bahia que completou o ano ultimamente, né, Juan? E o hino do Bahia. E também porque o hino é bonito. O hino é bonito, exatamente. O hino é bonito, o que conta é isso. Então, fiquem com o hino do Bahia. Um abraço, até a próxima segunda com mais um bate-bola. Valeu! Somos a voz do campeão. Somos o povo. Vamos avante, esquadrão. Vamos ser o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Começa a fazer teu alento. Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, somos a turma tricolor, somos a voz do campeão. Vamos avante, esquadrão. Vamos ser o vencedor. Vamos conquistar.